Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor então, em Juízes, capítulo 11. Tem sido um dia muito agradável. Nós iniciamos aqui 8h30 da manhã. O irmão Girão, o irmão Boaz, contamos um testemunho, um tempo de oração, de bênção. Depois tivemos um culto aqui com os irmãos. E depois chegou, esse é o terceiro culto da manhã. Louvado seja Deus. Quero agradecer ao pastor Fausto, irmã Dione, por estarmos juntos mais uma vez. Então, Juízes capítulo 11. Agora, antes de ler o texto, é o seguinte, o churrasco é depois da palavra. E ser pastor é bênção, mas não é um negócio fácil. É uma bênção difícil, porque é o seguinte, quando o pastor, eu já ouvi de tudo nessa curta vida, o pastor está bem arrumado, eles fazem, se arrumou muito porque o conteúdo é fraco, aí quer compensar com a roupa. Quando o pastor não está bem arrumado, está desrespeitando a seriedade do púlpito. Quando o pastor prega 10 minutos, estava sem conteúdo, pregou pouco. Quando prega 1 hora, que chato, demorou demais. Então a gente não sabe o que faz às vezes. Então tem um churrasco que só é depois que eu terminar de falar. E aí eu tenho que entender, se eu falar pouco é pouco conteúdo, se eu falar demais é tortura. Vocês vão falando aí, tá? Até que horas eu vou. Porque lá na minha igreja, quando vai um pregador de fora, ele pergunta assim, pastor, quanto tempo? Eu falei, meu irmão, de jeito nenhum, nós convidamos você aqui, a ideia é te ouvir. O irmão fique à vontade. 9 horas o povo levanta e vai embora. Mas você pode ficar pregando aí até 10, 11. Auditório fica até às 9. Então tá bom. Então Juízes 11. Vamos ler apenas o verso 24. Acesse aí a sua Bíblia, por favor. E permaneça com ela aberta ou o telefone, porque nós vamos encarar outros versículos para o sermão desse tempo. Juízes 11, 24. Diz assim a palavra do Senhor. Fica à vontade, meu. Dê uma saudação para a câmera ali, irmão Oswaldo. Juízes 11, 24. Diz assim a palavra do Senhor. Não é certo que aquilo que Quemos, o teu Deus, te dá, consideras como tua possessão, assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. Já que somos tantos homens aqui, vamos ler todos juntos. Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão, assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. Amém. O período dos juízes na Bíblia Sagrada, ele é marcado por pelo menos 3 características que todos os comentaristas da Escritura concordam. Primeiro, um período de desunião nacional. As tribos lutavam contra as próprias tribos de um mesmo povo. O povo estava desunido e dividido. Segundo, um período de intensa opressão estrangeira. O povo de Deus, além da desunião nacional, era alvo da tentativa de ser conquistado pelos povos vizinhos, os mais variados povos vizinhos do paganismo. Então administravam uma desunião nacional e administravam uma ameaça estrangeira. E por fim, uma intensa degeneração moral e religiosa. O povo vivia num tempo de degeneração moral. Aliás, é característico do período dos juízes um cíclico de Israel com Deus. Ora muito próximos, ora muito afastados. E essa degeneração, ela era moral, na conduta social, e ela era inclusive religiosa, porque essa degeneração também passava pelos oficiais da religião. Então essas são 3 características básicas do período em que está inserido o verso que nós estamos considerando nessa tarde. Bem diferente dos dias de hoje, né? Não tem desunião nacional, nosso povo é ordeiro e unido.
A ameaça estrangeira não tem ninguém de olho na Amazônia, está tudo tranquilo. E também degeneração moral passou longe de nós, né? Pensa num povo sacrossanto, é o brasileiro, com seu jeitinho bem maravilhoso e ordeiro, né? Então, se nós vivemos num período, ironia à parte, parecido com esse período dos Juízes, olhar esse texto é entender um pouco como isso pode ser aplicado na nossa vida como homens. Nós lemos apenas um verso do contexto do capítulo 11, que trata para nós a história de Jefité. Você conhece essa história? Esse homem era filho de Gileade, mas de um relacionamento adulterino desse homem. A mãe desse Jefité era uma prostituta. Enquanto o pai vivia, ele era tratado como filho dentro da casa. Mas quando morre o Jefité, os irmãos, considerados irmãos legítimos, eles expulsam Jefité de casa. Jefité sai expulso de casa. Mas a Bíblia Sagrada diz nos primeiros versos do capítulo 11 que Jefité era um homem valente. Só que é interessante como a narrativa bíblica está construída, porque é assim, Jefité era um homem valente, vírgula, porém, filho de uma prostituta. Porém, é uma conjunção adversativa, como mas, como contudo, como todavia. E é uma palavrinha tão pequena, mas que é muito complexa. A gente vive muitos poréns na vida. O sujeito começa a namorar, fica noivo e próximo de casar, a mulher diz assim para ele, a noiva, olha, você é muito inteligente, você é maravilhoso, você é uma pessoa excepcional, você é tudo que eu sonhei para mim, porém, você sabe que vem um problema aí. Esse porém é assim, o Jefté é apresentado como um homem valente, porém, ele é filho de uma prostituta. Então, o currículo desse homem começa assim, ele é um homem valente, mas é filho de prostituta. Segundo, é expulso de casa pelos seus irmãos e ele encontra abrigo e morada num ambiente chamado Tobi. Quando ele chega lá, diz o texto sagrado, que homens levianos começaram a segui-lo. Em outras palavras, ele se transforma num chefe de gangue. Os homens levianos da cidade chegaram nele. Porque apesar de filho de prostituta, expulso de casa, ele era um homem valente e se tinham outros homens o seguindo, ele era um homem líder. Ele era um líder, ele era um aglutinador de pessoas. O ambiente onde ele chegava, tão pouco importava a sua história, o seu currículo, o seu passado, as pessoas se alinhavam a ele. Então ele começa a liderar uma gangue. Homens levianos começaram a segui-lo. Quando o rei dos Amonitas resolve pelejar contra o povo de Deus, e lá naquela região só tinha homem covarde. Os anciãos da cidade, procurando alguém para liderar a repressão da guerra, para liderar o grupo de defesa, para não tomarem o que é nosso, não encontraram ninguém. E eles se lembraram do filho do falecido Gileade, que foi expulso de casa porque era filho de prostituta, mas que era um homem valente. E eles formaram uma comissão, foram até Tobi, para procurar esse homem e falar, olha, a gente precisa que você venha a liderar esse grupo para nós, porque você é um homem valente. Você saiu da terra, mas você é um homem valente. Pois bem, acontece aqui o primeiro movimento de hombridade do Jefité. Ele usa de estratégia. Como é um ambiente mais informal, se os irmãos concordarem, eu vou fazendo a narrativa, depois os irmãos confiram na escritura, né? Muitos estão sem a Bíblia, então eu vou fazer toda a exposição da narrativa do texto, depois vocês vão encaixando as ideias. Pode ser assim? Se não puder, já estou fazendo. Brincadeiras à parte. O primeiro movimento de Jefité é uma estratégia bem posicionada. Eu fico imaginando se Jefité fosse um homem ressentido do seu passado. Aqueles anciãos agora chegam
com um pedido de que ele liderasse o que ele poderia fazer e o que muitos homens poderiam ter feito no lugar dele. Algo mais ou menos do tipo assim: olha, onde que vocês estavam, ó donos da sabedoria, quando me expulsaram de casa? Você acha que eu pedi para nascer filho de prostituta? Você acha que eu tenho alguma coisa a ver com o que o meu pai fez? Então os meus irmãos me puseram na rua e vocês, anciãos, não fizeram nada por mim. Agora vocês querem minha ajuda? Eu quero que vocês morram, me convidem para o velório. Mas ele não faz isso. Ele usa de estratégia. Ele olha para aqueles homens, os anciãos, e diz assim: eu vou ajudar vocês, mas tem um porém. Se eu vencer, vocês me farão por cabeça. Se eu vencer, vocês me farão por cabeça. Ele transforma a crise em uma oportunidade. Ele engole a tripudiação que ele podia fazer sobre aqueles homens. Ele engole talvez um pouco de orgulho, um pouco de ressentimento, e ele se posiciona estrategicamente. Ah, não tem ninguém lá que faz o que eu faço? Porque vocês sabem que eu lidero homens levianos aqui. Bom com a espada eu sou. Então eu vou lutar a guerra de vocês, bando de covarde. Mas se eu vencer, eu não vou voltar para lá como filho bastardo expulso de casa, não. Eu vou ser o juiz desse lugar. Combinado? Combinado. Primeira coisa que a gente aprende com esse homem: ele transforma a crise em oportunidade. Ele não é uma vítima e nem fez da sua consciência refém da sua própria história. Quando lhe aparece uma oportunidade, ele transforma a crise em oportunidade. Todo mundo sofre. Agora tem gente que faz do sofrimento a sua sepultura, mas tem gente que faz do sofrimento a sua escola. Todo mundo passa por revés. Mas há quem faça do revés o seu túmulo, mas há quem faça do revés a sua pedagoga. Esse homem transformou crise em oportunidade. Pois bem, agora Jefité volta, só que ele volta como líder do exército que vai pelejar contra os amonitas. E nós aprendemos uma segunda coisa boa com esse homem: a tentativa do diálogo antes da ação. Porque o senhor imagina, pastor Fausto, que esse menino, ele está com sede de vencer. Já ouviu aquela expressão, sangue no olho? Ele está com sangue no olho porque ele está a uma vitória de distância de voltar honrado para o lugar onde ele foi desonrado. Eu imagino que no seu ímpeto de valente, com seu ímpeto de vamos vencer na força, com seu ímpeto de guerreiro, de chefe de gente leviana, ele já ia sair de lá com a espada na mão e sozinho ele ia matar todo mundo. Mas diz o texto sagrado que antes de ir para a guerra física, ele manda mensageiros para o rei dos amonitas. Não parece o Jefité sangue no olho. Ele para por um instante e diz assim: deixa eu usar de inteligência e eu vou mandar um mensageiro. Vai um mensageiro para o rei dos amonitas. E o Jefité diz: olha, não vamos precisar derramar sangue. Deixa a coisa como está. Vocês já têm a terra de vocês, deixa como está. Aí o rei dos amonitas diz que não. Acredite se quiser, esse homem, com seu instinto de espada, com seu instinto de agressividade, manda outro mensageiro. Aí é demais. Um, tudo bem. Dois. Sabe o que o Jefté está fazendo? Controlando o seu instinto. Controlando o seu instinto. O instinto dele é de resolver na base da espada. Mas ele está resolvendo na base do diálogo contra o próprio instinto, contra a própria natureza. Porque Jefté não apenas usa de estratégia, mas ele também usa de controle sobre a própria natureza. De tudo que se fala sobre a graça de Deus, talvez uma das coisas mais perigosas é a corrente que acredita que a graça é uma desculpa para pecar e para a gente fazer o que não deve, sabendo que daqui a pouco Deus perdoa. Como de fato perdoa. Mas a graça não é um álibi para o pecado.
A graça é um instrumento de resistência ao pecado. Porque torna-se para nós, que recebemos a salvação sem nenhum mérito próprio, uma questão de brio seguir a Jesus. Essa é a diferença dos fariseus, dos extremos legalistas religiosos para quem conhece o Evangelho. Porque a lógica do fariseu é eu vou obedecer para ser salvo. A lógica de Jesus é eu fui salvo, eu faço questão de obedecer. Obedecer para mim agora é um estilo de vida. E agora Jefité está domando os próprios impulsos, porque ele está tentando vencer com diálogo. Isso me dá uma convicção bíblica de que Deus transforma impulsos, Deus transforma ímpetos e Deus transforma temperamentos. Um dia eu ouvi de alguém que temperamento não muda. Jesus muda todas as coisas. A vida no Evangelho é um choque total de integridade moral, temperamental, familiar, profissional. Esse homem domestica o próprio impulso. Pois bem, esse versículo que nós lemos, que é o terceiro ponto deste homem que eu quero ressaltar, é para mim o melhor argumento, irmã Dione, que Jefité tem com o rei dos Amonitas. O argumento é o seguinte: aquilo que Quemos, o falso Deus de vocês, deu a vocês, vocês não abrem mão. Nós não abriremos mão de tudo quanto o nosso Deus nos deu. Sabe o que é a terceira coisa que eu aprendo com esse homem? Não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão sob hipótese, ameaça, constrangimento, extorsão alguma daquilo que Deus te deu. Ele está dizendo o seguinte: vocês amonitas têm um falso Deus, e o nome dessa falsa entidade, segundo a Escritura, é o Deus com D minúsculo, Quemos. O que Quemos, o Deus com D minúsculo, de vocês, um Deus falso, um Deus de barro, o que Quemos deu a vocês, por possessão, vocês não abrem mão. Agora vocês acham que nós, que somos filhos do Deus verdadeiro, vamos abrir mão do que Deus nos deu? Você pode traduzir o versículo que nós lemos com a seguinte expressão: nós não abriremos mão do que Deus nos deu. Nós não abriremos mão do que Deus nos deu. Jefité está dando o seu argumento final antes da batalha. Nós não abrimos mão do que Deus nos deu. E isso é para nós, como homens, uma grande lição espiritual. Porque esse homem é imperfeito. Ele tem um currículo ruim, ele fez um monte de coisa errada na vida, o seu ímpeto é de assassino bandido, mas ele nos ensina que o que Deus nos deu, a gente não deve abrir mão. Então, o seu casamento, Deus que deu, a gente não abre mão do casamento. Os nossos filhos, Deus fez os filhos, não abrimos mão dos filhos. Podem tomar decisões erradas na vida, porque Deus deu livre-arbítrio, podem fazer o que quiser, contra a nossa vontade, mas a gente não abre mão. Porque o que Deus nos deu, a gente não pode abrir mão. Às vezes, nós queremos tirar das pessoas o que Deus deu. Deus deu livre-arbítrio para as pessoas. É assim que nós cremos como profissão de fé. Nós não cremos num Deus que fez fantoches. Nós cremos num Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, e como Ele é livre, nós temos certa liberdade de escolha. E às vezes nós queremos tirar do outro algo que Deus deu. Deus deu direito às pessoas escolherem. E as pessoas que às vezes tomam escolhas erradas são pessoas a quem nós chamamos de pai, mãe, filho, filha, neto, neta. E diante dessas questões familiares, a gente não pode abrir mão. Não abro mão do que Deus me deu. Seu emprego foi Deus que te deu? Seu ministério foi Deus que te deu? Não abra mão do que Deus te deu. Porque a tese de Jefité é:
O que os ímpios ganham dos seus falsos deuses, eles seguram com toda a força. Com toda a força. Eles recorrem até onde não tem onde, para não perder aquilo que conquistaram levianamente. Nós que somos filhos de Deus, às vezes abrimos mão muito rápido daquilo que o Deus verdadeiro nos deu. Então Jefté está nos dando uma lição de hombridade. Não abra mão. Seu casamento, Deus que te deu, não abra mão. Seus filhos, Deus que te deu, não abra mão. Sua casa, Deus que te deu, não abra mão. A sua dignidade, Deus que te deu, não abra mão. Não abra mão. Seu ministério, não abra mão. Sua vocação, não abra mão. Sua profissão, não abra mão. O que Deus nos deu, a gente não pode abrir mão. Quarto, quando Jefté percebe que não vai ter composição amigável, não terá conciliação, vai ter que ser na espada mesmo, Jefté toma algumas posturas. Primeiro, ele qualifica Deus como juiz. Deus, que é juiz, julgará entre nós. Segundo, ele diz, se o Senhor nos der a vitória na batalha. Ele está então dizendo que Deus é o juiz e que quem pode dar a vitória na batalha não é a força do braço do Jefté, é o próprio Deus. Porque em quarto lugar nós aprendemos com Jefté a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Juiz, Deus. O único que pode conceder vitória, Deus. O papel de pegar a espada e lutar, Jefté. Estou aqui. Eles vão para a luta, eles vão para a guerra. E é interessante que Jefté está dizendo assim, olha, Deus, tu és o verdadeiro juiz. De tantos juízes que aparecem nesse livro, o que vale mesmo a pena é só um, que é o nosso Deus. Não tem indicação política, Deus não está submisso a uma bancada de Senado, é o juiz por excelência, porque do nada fez todas as coisas e tem um crivo de justiça, 100% santo e 100% misericordioso para a nossa bondade. Ele é o juiz. Jefté está dizendo assim, ô rei dos Amonitas, se o senhor está achando que essa guerra é entre vocês e a gente, vocês estão enganados. A nossa guerra é lutada, é pelejada pelo nosso Deus. É Deus que demanda as nossas batalhas. Pode até ser que nós sejamos vitoriosos nessa batalha, mas jamais avocaremos para nós o título de vencedores da guerra, porque quem dá vitória e quem tira vitória é o nosso Deus. Então nós não estamos discutindo aqui qual é o exército mais forte. Nós estamos discutindo quem está do lado de Deus. Nós não estamos fazendo uma disputa de paridade de armas. Nós estamos discutindo do lado de quem Deus está. Porque trazendo isso para os dias de hoje, se formos fazer paridade de armas entre nós e esse mundo nefasto, a gente sai perdendo. A gente não tem o mesmo acesso à mídia, a gente não tem o mesmo acesso à informação, a gente tem tribunais contra nós, a gente tem mídia contra nós, a gente tem jornal, a gente tem uma série de coisas. Então, em termos de paridade de armas, a capacidade de promover valores contra o reino é muito mais veloz do que a nossa capacidade de promover valor a favor. Paridade de armas a gente está perdendo. Mas não é uma guerra de nós contra quem quer que seja. O fato é que Deus é o juiz. E não perde ou ganha quem tem a maior força de armas sob o ponto de vista espiritual. Perde ou ganha quem o justo juiz admite perder ou ganhar. Para nós não vale a tese da grande socióloga que dizia: ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder, e quem não perder vai ganhar, e quem não ganhar vai perder, e no final vai todo mundo perder, porque quem ganhar perdeu, e quem perdeu ganhou, e na verdade vai todo mundo perder, enquanto quem ganha perde, quem perde ganha, e no final todo mundo perdeu. Não vale para nós essa tese. Para nós vale,
ganha quem o justo juiz disser que vai ganhar. Pois bem, Jefité usa essa tese. Jefité diz que Deus pode dar a vitória e ele vence. Ele vence a batalha e os anciãos cumprem o que foi acordado. Aquele rapaz que saiu expulso de casa volta como líder do povo. Aquele rapaz que saiu, é o Jefté voltando. É porque agora é a parte final da vida do Jefté que ele foi ladeira abaixo. E aí é a natureza nos ajudando com a ilustração. Ele que saiu humilhado, agora ele volta como líder e nos deixa uma última lição. Cuidado com o dia da vitória. Porque o dia da vitória pode se transformar num dia perigoso. Às vezes nós pensamos que as pessoas tomam as decisões erradas e precipitadas da vida quando estão no fundo do poço. Ah, eu errei porque estava alcoolizado. Eu errei porque estava no fundo do poço. Eu errei porque meus amigos me levaram ali contra a minha vontade. Eu errei porque estava com a crise no casamento. Eu errei porque estava na fossa. Jefté faz um voto tolo. Não porque estava na fossa, mas porque estava no caminho da vitória. Cuidado com o dia da vitória. Porque às vezes, o momento mais perigoso da nossa vida não é no vale da sombra da morte, é no pasto verdejante. Às vezes, o momento mais perigoso da vida não é no dia da ruína, é no dia da conquista. Jefté faz um voto tolo, ele diz assim, olha, já que é juiz, o Senhor é juiz, eu vou fazer um voto. E o voto é o seguinte, eu voltando vitorioso nessa guerra, o primeiro ser vivo que passar, eu vou sacrificar para o Senhor, imaginando ele que havia um boizinho encontrar, uma ovelha, um negócio assim. Mas olha o contrassenso, não é que a gente não possa fazer votos ao Senhor, não, aliás, a gente deve. O problema é, Deus é juiz, então a justiça dele vai se evidenciar independente do meu voto. Ou eu confio que ele é juiz, ou eu faço um voto tolo, independente de circunstâncias futuras. Quando ele chega, primeiro ser vivo que corre ao seu encontro não é um boi, não é uma ovelha, é a sua própria filha. É a sua própria filha. Porque a gente precisa tomar muito cuidado com o dia da vitória. Para a gente não fazer tolice no dia da vitória. Para a gente não falar o que não deve no dia da vitória. Para a gente deixar de se precaver no dia da vitória. Porque o dia da vitória pode trazer para o nosso coração, caminho para concluir, aí os irmãos já estão sentindo o cheiro do churrasco, o dia da vitória pode gerar na natureza do nosso coração um dos sentimentos mais perigosos que é fruto da queda, que é o orgulho. É o orgulho. Eu aprendi no seminário a história de um jovem pastor que foi pregar numa conferência e ele estava muito nervoso porque seria uma primeira pregação dele numa grande conferência. E ele estava preocupado e tal. Só que aí antes dele, eles deram a oportunidade para um diácono de 90 e tantos anos. E esse diácono subiu. E a desenvoltura da fala dele não foi muito boa. Um senhor, 90 e tantos anos, e falava meio embolado e meio quebrado. Só que no final, todo mundo chorava e aplaudia aquele senhor. E agora, ele subiu, todo cheio de orgulho, porque qualquer coisa que ele falasse ia ser melhor. Subiu, sabe, peito de pombo? Subiu, abriu e começou com aquela retórica invejável, impecável, e vai, e falava bem. No final não tem nenhuma lágrima e não tem nenhum aplauso.
Mas foi um negócio bom que ele fez ali. Pensa, de botar o Mário Sérgio Cortella no bolso. É bom. Só que não saiu um aplauso. E aí ele, decepcionado, olhou para o diácono e falou assim, o que é que houve, meu irmão? Ele falou, eu sei o que é que houve. Ele desceu todo humilhado dali. Ele disse, olha, se você tivesse subido do jeito que você desceu, você teria descido do jeito que você subiu. Se você tivesse subido do jeito que você desceu, você teria descido do jeito que você subiu. Porque o dia da vitória e o dia que a gente começa a se achar competente demais, pode ser o pior dia da nossa vida. Porque a vitória nem sempre é uma boa conselheira. Os maiores erros cometidos na humanidade não necessariamente foram nos piores dias, mas nos dias de grandes conquistas. Então aprendemos isso com esse homem. O que nós aprendemos? Que a vida a gente precisa de estratégia. Que a gente precisa controlar os próprios impulsos, domesticar os próprios intentos. Vale a pena uma boa conversa. Aprendemos que Deus é o juiz e que Ele é quem concede e tira vitórias. E aprendemos que a gente tem que vigiar no dia da vitória, porque a vitória pode gerar sentimentos que nos levam a cometer tolice. Uma das grandes dicas de hombridade é: começar bem é fácil, difícil é terminar bem. Jefité termina como essa, que eu não sei o nome, caiu ali. É uma folha? Deus abençoe o PowerPoint, né, pastor? Que Deus nos ajude e que Deus faça de nós homens segundo o coração dele. Podemos orar com o nosso pastor? Fazer essa oração. Se você puder ficar em pé. Pastor, acho que é melhor no microfone, eles vão ouvir. Senhor Deus, nós pedimos agora a confirmação da Tua palavra no nosso coração. Nós já recebemos como um solo fértil, desejoso de produzir a 30, a 60, a 100. E então suplicamos agora que a palavra que recebemos de Ti venha e diretamente seja implantada no nosso coração. Que ela desça da nossa mente para o coração e do coração para a nossa ação. Obrigado, Senhor, pelo Teu servo, o pastor Abdala, que nos trouxe esta palavra. Mais uma vez nós pedimos, prospera, faz, Senhor, com que ela produza o objetivo para o qual Tu a enviaste. No nome de Jesus, amém. Isso.